Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para dar sequência a uma série de publicações que eu tenho feito. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pelos comentários, pelas manifestações que eu tenho recebido. Quero dizer que eu fico muito grato de estar atingindo o meu propósito, que é exatamente transmitir ao maior número de pessoas esse conhecimento, esses esclarecimentos. Isso é muito importante para mim, porque esse é o meu propósito. Essa semana eu fui questionado pela minha filha sobre número de visualizações, seguidores, né, que acaba que nós temos. E eu disse a ela que o seguinte, isso é muito importante para mim, o maior número de visualizações e seguidores, pelo fato de ter um propósito, que é transmitir isso ao maior número de pessoas possível. Esse é o meu propósito com tudo isso. Eu acredito que quando nós temos um propósito, as nossas metas são atingidas com facilidade e isso gera uma recompensa muito melhor para nós. Ter metas sem ter propósitos acaba que é um passo, na medida que atingimos nossas metas, nos questionamos sobre o que fazemos ali, né? Como chegamos até ali, por que estamos ali. Muitas vezes colocamos metas em cima de metas por realmente não termos propósito. Então eu coloco uma meta X, quando eu atingo essa meta, ela já não tem muito valor, porque eu preciso de uma meta maior do que aquela. Quando nós temos um propósito, atingindo o nosso propósito, estamos satisfeitos e, consequentemente, vamos atingir uma meta, né? Então, esse é o meu propósito. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pelas manifestações, pelos comentários e por transmitir também junto comigo esse conhecimento. Bom, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algo que tem sido questionado por algumas pessoas nessas últimas semanas, principalmente alguns pacientes. Como que o nosso corpo, né, reage, como que nós encontramos essas informações emocionais registradas no corpo? Uma coisa que é muito importante ficar claro é o seguinte, pessoal, não é algo sistemático, ou seja, passei por um problema, o meu corpo registrou aquele problema. Eu costumo brincar que se fosse assim sistemático, não teria nem espaço para tudo que nós passamos no nosso corpo, né? De tantas coisas que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. O corpo registra aquilo que não foi bem resolvido. Normalmente, aquilo que não foi bem resolvido é algo ou muito intenso ou algo inesperado. Mas como é que o nosso corpo se comporta, se posiciona diante dessas situações de conflito? Essas informações, pessoal, que o corpo registra são programas fora da nossa consciência. Isso é muito importante ficar claro. Porque às vezes você fala para um paciente, você passou por alguma situação assim, assim, aconteceu alguma coisa que te incomodou? Às vezes ele não tem essa informação. Mas por que ele não tem essa informação? Porque é um programa fora da consciência. No momento em que ele vivenciou aquele evento, ele não tomou consciência se aquilo foi mal resolvido ou não. Às vezes você fica chateado com uma situação, mas não dá para afirmar que aquilo que te deixou chateado interferiu no funcionamento do seu corpo. O que determina como nós visualizamos uma situação de conflito, pessoal, são as nossas percepções. Vocês já ouviram falar na física quântica que diz que o olhar do observador modifica o objeto observado? Já ouviram falar nessa expressão? Pois é. Se eu colocar duas pessoas diferentes diante de uma mesma situação de conflito, elas vão receber essa informação de forma completamente diferente. Elas vão visualizar, elas vão ser afetadas por essa situação, por esse mesmo evento, de forma diferente. E o que determina isso? São as nossas percepções. As nossas percepções são determinadas pela nossa polaridade no cérebro, cérebro masculino ou feminino, e é importante ressaltar que isso não é energético, é hormonal. Tem homens que funcionam no cérebro feminino e mulheres que funcionam no cérebro masculino. Isso é de base e isso é determinado no momento da nossa fecundação. Isso não tem que ser modificado. O nosso sexo, a nossa posição na grade familiar, a nossa educação, nossa religião e outros fatores mais. Ou seja, a percepção que eu tenho de uma situação de conflito, ela é
individual. A percepção que eu tenho diante daquilo que eu estou vivendo depende de todos esses fatores. E é por isso, pessoal, que eu costumo dizer o seguinte: não podemos ou não devemos julgar alguém no momento em que visualizamos uma determinada reação. Por que não? Cada um tem a sua percepção. Cada indivíduo se posiciona diante de um conflito da sua maneira. E uma coisa que é muito importante compreendermos: o nosso inconsciente faz a semelhança antes mesmo de tomarmos consciência. Ou seja, no momento em que eu vivencio uma situação de conflito, o meu inconsciente ele faz a semelhança com algo que ele já conhece muito antes de eu perceber aquilo. Você já passou por um exemplo muito simples de compreender essa ação do nosso inconsciente? É lembrarmos de uma situação que todo mundo já vivenciou. Quantas vezes você já sentiu um perfume, lembrou de um lugar, lembrou de uma pessoa, lembra de uma situação que você vivenciou? Parece que você está lá novamente, não é? Parece que você está do lado daquela pessoa novamente. Isso acontece muito com uma música. Você ouve uma música, você lembra de um momento bom, às vezes você começa a chorar porque você lembra de uma pessoa querida. Quantas vezes isso já aconteceu, que você está numa estrada dirigindo seu carro, e aí toca aquela música, e aí dá uma vontade de chorar, ou vem uma alegria imensa, porque o seu cérebro emocional, o seu inconsciente, ele acessa algo que ele já conhece. E ele faz a mesma coisa, pessoal, com situações de conflito. Ou seja, ele faz a semelhança com algo que ele já conhece, que já foi vivido. Só para que vocês entendam como isso atua no nosso corpo, 95% das informações das nossas reações são controladas pelo inconsciente. Então, ele faz a semelhança muito antes de tomarmos a consciência, porque ele é muito mais atuante. O nosso consciente processa 4.000 bytes por segundo e o nosso inconsciente processa 4 milhões de bytes por segundo. Por isso, não conseguimos sistematizar ou não podemos sistematizar o que vai ou o que não vai afetar o nosso corpo. Precisamos entender que nós temos percepções diferentes, reações diferentes a uma mesma situação de conflito. E lembre-se, essa polaridade no cérebro é hormonal. Isso é muito importante, pessoal. Eu vou voltar a conversar mais sobre isso com vocês, sobre essas percepções, vou falar mais sobre a polaridade no cérebro, sobre a atuação hormonal disso tudo, sobre a grade familiar, sobre todas essas percepções. Eu vou estar fazendo uma palestra ao vivo no meu canal no YouTube, então eu gostaria que vocês acessassem lá o meu canal no YouTube, Rodrigo Rabotini, e se inscrevessem no canal e divulgassem isso. Nós vamos fazer uma palestra daqui a um tempo, estou preparando essa palestra para estar ao vivo com vocês, tirando todas as dúvidas, conversando sobre isso e esclarecendo muito esse assunto que é extremamente importante. Essa informação do nosso inconsciente, essa percepção que o nosso inconsciente tem em relação ao que estamos vivendo, determina como o nosso corpo vai ser afetado ou se o nosso corpo vai ser afetado. É por isso que algumas pessoas reagem bem a uma situação e outras não. Não depende da vontade consciente, e depende de uma resposta inconsciente. Por isso que nós já falamos numas publicações anteriores que é possível modificar isso. A partir do momento que eu entendo a percepção que eu tive diante daquele evento, eu consigo mudar a minha percepção. Quando falamos em ressignificar algo, falamos em mudar a percepção que eu tenho daquele evento. Certo? Então, conto com vocês, aguardo vocês lá no meu canal no YouTube, para em breve fazermos essa palestra ao vivo e conversarmos mais sobre esse assunto.